Vamos lá. Chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E se a sua oferta for holocausto de gado, vai trazer macho sem defeito à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor, obrigada, meu Pai, nessa manhã, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu ao falar, mas que seja o Teu Espírito Santo trabalhando nos nossos corações, Senhor. Toma, Senhor, tudo que vai acontecer aqui nesta manhã. Que nada possa ser perdido, que tudo possa encontrar um terreno fértil, para que possa dar o fruto no seu devido tempo, Senhor. Muito obrigada, e é o que eu te peço, Senhor, entregando este momento em Tuas mãos. Amém. A igreja pode sentar. Amém, igreja. Essa tenda da congregação, né, era tipo um santuário portátil, né? Para onde o povo ia, essa jornada, depois de ter saído do Egito, né? Essa jornada em a terra prometida, existia, eles levantavam uma tenda. E essa tenda era o lugar que eles ofereciam os sacrifícios, né? Para sacrifícios de expiação, com morte de animais, tal, para poder serem perdoados por Deus. E o holocausto era o mais importante dos sacrifícios, né? O fogo, né? Que representava a gratidão, tudo isso, né, daqueles homens a Deus. Só que essas ofertas, esses sacrifícios, eles cumpriam alguns requisitos. Não podia ser de qualquer jeito, né? Tinha que ser um animal sem defeito, não podia ter mancha, tinha que ser um animal domesticado, não podia ser carnívoro, para poder receber essa oferta. E a Bíblia fala que eles caminharam 40 anos nesse deserto. E foram 40 anos também oferecendo sacrifícios. E quando a gente olha, né, em Deuteronômio 29:5, fala assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou o vosso pé a sandália. Então você vê que nesse deserto o Senhor cuidou das vestes daquele homem. Imagina você ter a mesma roupa durante 40 anos. A gente às vezes está um mês usando o nosso sapato e já acha que já saiu a tinta, né? E quer já comprar um sapato novo. E ali o Senhor preservou. Não só isso, como também não faltava comida, não faltava água, não faltava lugar para reclinar a cabeça daquele povo. Eles tinham lugar para descansar. E todo mundo sabe que no deserto o calor é escaldante na parte da manhã e à noite é um frio horrível. Então eles tinham onde descansar. E a Bíblia também fala em Êxodo 13:21, que fala o seguinte: o Senhor, guarda essa passagem, irmão, essa parte, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Só que quando a gente começa a estudar um pouco mais com profundidade a Bíblia, esses 40 anos podiam ser resumidos em 11 dias. Só que a Bíblia fala que o Senhor não se apartou daquele povo, não se apartou daquele povo. Ou seja, em todo o tempo no deserto, o Senhor estava com aquele povo, sim ou não? Sim. Tinha coluna de nuvem e tinha coluna de fogo. Aí eu te pergunto, por que que o Senhor conduziu aquele povo ao deserto por 40 anos? E a Bíblia fala que eles andavam em círculos, eles não saíam do lugar.
Só que a gente, pelo que a gente conhece da Bíblia, a gente sabe que Deus nunca chama um filho para morrer no deserto. Tanto que aquele povo tinha água, tinha comida fresca, tinha pão fresco, tinha lugar para descansar, tinha uma tenda, tinha lugar para adorar. E ainda assim, eles andaram 40 anos. E quem os levou a andar foi exatamente o nosso Deus. Só que também tem outra situação. Aquele povo, nem todos chegaram à terra prometida. Isso é uma pena, foram 40 anos. Você imagina 40 anos com o mesmo povo, reclamando, murmurando, falando porque lá tinha cebola, aqui não tem, porque esse irmão fala muito, esse aqui não faz nada, não sei o quê. E eles reclamando, murmurando. E o que Deus estava fazendo? Bom, eles ainda precisam estar em unicidade, ainda não estão em unicidade comigo. E eles começaram a andar. E a resposta disso, uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, é que todo deserto na nossa vida precisa gerar transformação. Todo deserto precisa trazer mudança. Mudança no nosso interior, mudança no nosso caráter. E aquele povo estava sucumbindo. Em Deuteronômio 8:2 fala o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Então, Deus sondava os corações. Ainda que eles tivessem a tenda para oferecer o sacrifício em favor, do Senhor, para se reconciliar, Deus sondava os corações. Quando a gente vai lá no iniciozinho, a gente vê Abel e Caim. E olha o que aconteceu. Os dois ofereceram sacrifício. Só que quando não é com a tua alma, quando não é do teu coração, quando não é a profundidade do teu amor, não chega como o outro. Caim e Abel não podiam oferecer o mesmo sacrifício, porque o amor que Caim tinha era muito superficial. E o amor que Abel tinha ofereceu o que ele tinha de melhor. E Deus sonda os corações, amém? Mesmo naquela época. Em Salmo 51, ainda no Velho Testamento, fala assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agrado de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. São como o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás o Senhor. Em Mateus 9 fala assim: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Só que para a honra e glória do nosso Deus, nós não precisamos mais matar as ovelhinhas, as pombas, porque Jesus morreu por cada um de nós. Ele se tornou um sacrifício vivo por mim e por você. Um sacrifício vivo com sangue que foi derramado naquele Calvário, que foi consumado com a sua morte. E quando consumou, o véu se rasgou de alto a cima, de alto para baixo, facilitando o nosso relacionamento com o Pai, porque não existia mais impedimento. A gente não precisa mais do sacerdote. A gente tem acesso ao reino. A gente tem acesso ao nosso Pai direto, amém? Só que aí o Senhor começou a falar comigo de algo. Não precisa mais de sacrifício. Jesus se fez o sacrifício. E nós? Onde nós entramos nessa parte? Aí o Senhor falou o seguinte:
Em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui não é uma ordem, igreja. Aqui é um convite. Apresentei. Isso quer dizer o seguinte: nem todo mundo oferece um sacrifício vivo, agradável, honroso ao Senhor e santo. Aí o Senhor me veio com essa resposta. Filipenses fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outra versão, a boa obra a aperfeiçoar até o dia. Isso quer dizer o que, igreja? Porque ainda está faltando. Amém? Porque se tivesse completo, o Senhor não ia estar falando isso para nós, sim ou não? Só que é o seguinte, eu penso, será que nós somos esse sacrifício? Porque não é mais um animal, mas o sacrifício que o Senhor pede é um coração contrito, compungido, que se rende ao Senhor. E eu te pergunto, será que esse sacrifício que nós estamos oferecendo tem sido agradável ao nosso Deus? Porque todo sacrifício, ele vem de um relacionamento com maturidade. Você não consegue oferecer algo se você não entende para quê. Você não consegue oferecer algo se você não entende por que você tem que fazer isso e para quem você está fazendo isso. Porque a maturidade, quando ela acontece, você sabe o que fazer, você sabe como servir, você sabe como agir, você sabe como obedecer e você aceita as transformações que Deus quer fazer na sua vida. Porque é isso que faz. E aí o Senhor me trouxe algo especial. E agora você vai entender por quê que a obra em nós ainda não está completa. Lucas 4 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo no deserto. Isso aqui aconteceu, igreja, depois que Jesus foi batizado. Saiu logo da água. Mateus fala que se abriram os céus, viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus desceu como uma pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu te pergunto, Jesus precisava se batizar, igreja? Mas até no batismo, Jesus demonstrou o quê? Humildade e obediência, porque se ele estava ali como homem, ele precisava obedecer. E o batismo para todos nós eu penso que é como um casamento. Assinei o contrato, a partir de hoje, Senhor, não sou mais a mesma. A partir de hoje, Senhor, a minha vida é tua. A partir de hoje, o Senhor é meu. É assim que eu penso. Só que é o seguinte, igreja, para pensar. Aqui diz que o Espírito, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Não foi o homem, não foi Jesus que chegou lá e falou: quero ter um momento com meu pai. Não, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. Só que é o seguinte, ele acabou de sair de um batismo, ele acabou de ser batizado, e Deus falou o seguinte: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito, em quem me deixa feliz. Ou seja, que Deus é esse que fala para o filho que ama, que adora, que se deleita e leva para o meio de um deserto para ser tentado por Satanás. Igreja, que Deus é esse? E a Bíblia fala que foram 40 dias o diabo tentando Jesus. O diabo estava procurando em Jesus fraqueza, fragilidade, porque Jesus sentiu fome. Ele veio como homem. Sentiu fome, cansaço. Não tinha onde descansar. Sede. E ele estava ali no meio do deserto sendo tentado. E aí o Senhor falou assim para mim: eu só levo para o deserto quem eu me comprazo. Eu só levo para o deserto quem eu amo.
Eu só levo para o deserto aquele que eu vejo potencial. Eu só levo para o deserto aquele que eu quero forjar o caráter. É esse Deus que nós servimos. Só que esse mesmo deserto, o povo que saiu lá do Egito, não entendeu. E eles foram vencidos pelo pecado. Eles foram vencidos pela tentação. Poucos chegaram à terra prometida. Mas Deus, quando se fez homem, nosso Jesus se fez homem, ele disse o seguinte: é possível você vencer. É possível você vencer. Porque eu venci. Se Jesus venceu, a gente vence. Amém? E aí eu pensei, caramba, quantos de nós somos levados para o deserto? Quantos de nós estamos vivendo deserto? Quantos de nós não entendemos o deserto? E aí eu lembro que o Senhor fala que estamos em aperfeiçoamento. Somos uma obra incompleta, porque enquanto não entendemos o que é o deserto, não estamos tendo maturidade de caminhar no meio do deserto, encontrar maná, encontrar água, encontrar lugar para descansar, encontrar milagre, porque esse é o deserto que o Senhor chama para o povo dele. Porque Deus leva para o deserto quem o Senhor vê potencial. E existem homens aqui que eu citei, na verdade nós temos inúmeros homens que o Senhor levou para o deserto. Eu vou citar alguns deles. Um deles começou com Moisés. Quem era Moisés? Um homem inseguro, com medo, com baixa autoestima. Não estou pronto. Quem sou eu? Às vezes, igreja, o pior deserto não é o que está fora, mas é o que está dentro. Porque o pior deserto é quando você vê que não tem potencial. O pior deserto é quando você acha que não vai conseguir. O pior deserto é quando você acha que está sozinho, solitário e não vai chegar a lugar nenhum. Moisés achava que não tinha capacidade de assumir aquela grande missão que o Senhor colocou. Porque o eu dele falava: Moisés, você não é nada. Quem você pensa que é? Um homem inseguro. Tanto que se você vê a história de Moisés, você vai ver em todo tempo, Deus encorajando Moisés. Fica firme, continua. Olha isso aqui, milagre aqui, e visão aqui. E Deus fazendo o tempo todo. Porque Deus precisava trabalhar com Moisés dessa forma. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então quer dizer que ele não tinha pecado? Cara, Davi pecava muito. Davi desejou a mulher de um soldado dele. Ele podia ter qualquer uma, mas ele quis aquela, por capricho, por mimo. A história de Davi tem assassinato, tem adultério. Só que é o seguinte, igreja, Davi colheu muita coisa. Deus teve que levar Davi a um deserto. E não foi apenas um deserto, foram vários desertos. Davi passou por doença, morte de filho, rebelião. Se você for mergulhar em Salmo, você vai ver que Davi também era angustiado quando cuidava de ovelha. Então Davi também passava pelo deserto nesse período. Só que cada deserto que ele passou, aquele homem foi transformado. Porque o grande negócio é quando Jesus chega e confronta você. Davi foi confrontado para ele reconhecer o erro dele. Reconhecer: meu filho, você é o meu filho, que tem o meu coração. Segundo o meu coração, você me agrada. E o que Davi fez? Se arrependia. Senhor, não te afastes de mim a tua presença. Senhor, não afaste de mim a tua presença. Então Davi reconhecia quem era Deus. Mas mesmo assim, Davi foi rei e não foi impedido de ir ao deserto. Porque deserto fazia parte da vida de Davi. Ele tinha que aprender, ele tinha que ser forjado. Jó.
E Jó, igreja, quando você olha Jó, você vai ver assim, um homem íntegro, reto. Aí Satanás chega e fala assim, ele é isso tudo aí que você está falando, por que você dá tudo para ele? Aí o que Deus fez? Então tá bom, eu vou tirar tudo de Jó. Vamos ver. Aí eu pergunto, igreja, você acha, igreja, esse homem, o que ele passou, não chega a 10% de nenhum de nós. Ele perdeu bens, perdeu animais, perdeu casa, filhos. Só que a intenção de Deus não era provar para Satanás que Jó era dele. Tanto que você vai ver o quê? Lá no finalzinho falava assim, antes te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Porque Deus proporcionou a Jó uma experiência de profundidade, de relacionamento com Deus. Então Deus não queria só provar para Satanás que Jó era um homem reto. Deus queria provar o seguinte para Jó, fica firme que eu vou te levar a águas profundas. Você vai ver coisa que você nunca viu. Você vai experimentar coisa que você nunca experimentou. Porque sou eu que estou contigo. Então não foi para provar teste para Satanás, não. Foi para que Jó chegasse e ouvisse a voz no meio de um redemoinho. E ouviu a presença de Deus. Porque até então, igreja, ele só estava se amaldiçoando. Maldito o dia que eu nasci. Ele não estava reclamando do Senhor. Ele não murmurava contra o Senhor. Ele murmurava contra ele mesmo. Ai, Senhor, maldito o dia que eu nasci, porque isso, que aquilo. Aí a mulher dele, amaldiçoa seu Deus, não sei. Ele firme e forte não cedeu. E no final ele fala, eu só te conhecia de ouvir, ou seja, ele já era um homem reto e íntegro, só de ouvir ao Senhor, só de ouvir os feitos, mas ainda não tinha tido relacionamento de profundidade e de experiência com Deus. Deus teve que levar ele a um abismo, a um deserto, para falar o seguinte, Jó, eu estou aqui com você. Jó, você não está sozinho. Elias, grande profeta de Deus, chamado para acabar com a idolatria, trazer o povo de Israel de volta. Elias foi um homem de Deus. Em nome de Deus realizava milagres, dividiu águas do Rio Jordão, trouxe vida, multiplicou o azeite. Mas o Elias enfrentou os profetas de Baal. E ali teve um desgaste emocional. Porque uma guerra espiritual, igreja, traz desgaste, sim ou não? E Elias não foi diferente. E no final Elias mandou matar os profetas de Baal. Jezabel, sabendo que os profetas estavam mortos, o que ela fez? Vou mandar matar Elias. Elias, sabendo o que ele fez? Fugiu. Elias, um homem de Deus, fugiu. Eu pergunto, por que ele fugiu? Porque teve medo. Ele teve medo, foi para uma caverna, com depressão, com tristeza, com angústia, com medo de ser morto. Eu te pergunto, caramba, ele acabou de viver milagre, fez milagre em nome de Deus. Ele abriu o rio, ele trouxe vida ao menino morto. Será que ele esqueceu quem é Deus na vida dele? Porque é isso que acontece, igreja. Quando a gente vai para o deserto, quando Deus forja o deserto das nossas vidas, é para que haja mudança. E aquele deserto fez Elias esquecer de tudo que Deus era na vida dele. E Deus foi até Elias. E aqui fala o seguinte, Deus se manifestou a Elias na caverna. Alguns eventos na natureza começaram a acontecer. Mas Deus se manifestou em um cicio suave e tranquilo. Encorajou ele a se levantar. Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aí? Aí depois que Elias saiu, ele falou o seguinte,
Elias, olha só, você vai fazer isso. Deus não falou assim, Elias, eu sou teu pai querido e amado, meu menino, você não viu o que eu fiz? Deus não tem tempo para isso, igreja. Deus não tem tempo para mim, uma igreja. O nosso tempo é curto. Deus falou, o que você está fazendo aí, Elias? Se posiciona. Elias se posicionou e foi trabalhar. Deus não quer mais, Deus não quer que você fale, vou bater o quarto, que eu estou aqui sozinho, que eu estou abandonado, que eu não sei. Gente, Deus não tem tempo para isso. A depressão vem do homem, o medo vem do homem, o cair vem do homem, a angústia vem do homem, o desespero vem do homem. Então, quando você se posiciona com Deus, Deus não dá atenção àquilo que vem do homem, porque o que vem do homem não te leva a lugar nenhum. A pequenez vem do homem. Deus não quer saber que você está desesperado, Deus não quer saber disso. Ei, levanta. Ei, Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Para mim, isso é como uma afirmação. Olha só tudo que eu fiz na tua vida, cara. Olha o que eu fiz na tua vida, o que você está fazendo aí? É isso que o Senhor tem falado comigo. O que você está fazendo aí? Quem é Deus na tua vida? O que Deus já fez na tua vida? E você ainda fica aí se escondendo, por quê? Você quer dar atenção ao teu medo, à tua insegurança, à tua depressão, porque eu tenho que ficar assim, porque eu estou assim. Gente, Deus não tem tempo para isso. Deus te chama para marchar. Estamos numa guerra espiritual que nós não temos tempo para perder. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O que vem de Satanás não tem lugar para Deus, porque Deus não dá atenção. E existem outros homens também que passaram por várias provas, vários desertos, como Abraão, João Batista, Caleb, José. E isso tudo traz à minha mente o seguinte: o Senhor não nos chama para ter relacionamentos com emoção. Deus te chama para ter relacionamentos com consistência. Amém, igreja? Quando você passa por um deserto, quando você não entende o que é aquele deserto na sua vida, você não tem maturidade para enfrentar. Aí você começa a pensar uma porção de coisa, né? Porque minha vida é assim, porque não sei o quê, porque o problema é aquela pessoa, o problema, porque aquele menino ali não sei o quê, porque meu trabalho está ruim, porque não sei o quê. Sabe, porque a minha vida está desse jeito, porque ninguém me dá atenção, porque eu queria aquele emprego, só que aquela oportunidade foi outra pessoa, que não sei o quê. Porque quando a pessoa não tem maturidade numa guerra espiritual, ela vai buscar várias coisas, porque ela precisa achar uma resposta. Porque quando você tem maturidade, igreja, você não tem desânimo para enfrentar a guerra. Você não se abate. Soldado não se abate. Soldado não fica com cabeça reclinada. Soldado não dorme na missão. E o Senhor está nos chamando o seguinte: Ei é o quê? Lembra de tudo que eu já fiz por você? Ei, se posiciona. Uma vez foi o quê? Eu ouvi uma vez você deve ter escutado isso, né? Gente falando assim, porque o fulano, nossa, ela passou por um problema, meu Deus, eu não sei se eu ia aguentar aquilo não. Ou então, como eu já ouvi também, você fala isso porque você não sabe o que eu passei. Guarda no teu coração, igreja, o seu deserto, ele é particular. O seu deserto, que Deus permitiu chegar na tua vida, é para florescer um fruto que você ainda não tem. Uma vez eu estava lá em Brasília, eu conheci uma irmã, e a menina passou por tanta coisa,
que eu cheguei a pensar assim, meu Deus, eu quero um deserto desse para mim. Porque a gente sabe que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. O deserto traz maturidade, traz crescimento. Eu pensei assim, meu Deus, mas o Senhor tem algo com ela mesmo, né? Porque os meus desertos não chegam nem perto, sério. Eu já pensei isso, falei, meu Deus. Só que o deserto dela tinha que produzir um fruto que ela precisava, não eu. Então, o deserto da Lu não é igual ao deserto da Mônica. O deserto da Mônica não é igual ao meu deserto. Cada um tem o seu deserto. Um deserto sobre medida. Um deserto que o Senhor espera que você produza algo que você ainda não produziu. Por isso que o Senhor te chama para passar por esse deserto com maturidade. Porque ele foi feito para você. Tem uma passagem que eu achei linda que o Senhor me deu. Linda, Isaías 51:3, que fala o seguinte: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Gente, eu achei isso tão perfeito, porque o Senhor, ele compara o nosso deserto ao jardim do Éden. O que foi o jardim do Éden? Deus criou o homem para viver no jardim, onde ele tinha tudo o que ele precisava. Era completo. E quando ele fala a sua solidão como o jardim, quer dizer o seguinte, todo jardim, para ser jardim, tem que ter um jardineiro. Sim ou não? Ele não estaria sozinho. Quem é Sião, igreja? Somos nós. Deus pode transformar o seu deserto em Éden. Deus pode transformar a sua solidão como o jardim do Senhor. Porque um jardim do Senhor tem que ser regado. Um jardim tem que ser cultivado. Tem que ser acompanhado. Não existe jardim sem cuidado. E quando o Senhor fala isso, quer dizer o seguinte: no deserto, eu estou com você. No deserto, vai ser como Éden. Não vai te faltar nada. Eu vou te dar comida, eu vou te dar o que beber, o que comer. Vou te dar um lugar para você descansar. Vou te dar um lugar para você se animar. Vou te dar um lugar para você reclinar a sua cabeça. E vou te dar um lugar para você adorar. Então, até nos desertos, o Senhor consegue transformar em jardim, se você deixar. Deus vem trabalhando no deserto, o nosso caráter. Só que às vezes o deserto, ele pode se transformar em um deserto, cada vez mais árido, porque aí tem o quê? Tem aquele comportamento de menino, que quando você não entende o que o deserto significa na tua vida, quando você não entende a plenitude daquilo que o Senhor quer te passar, se o seu comportamento for de menino, você morre de sede, você morre de fome e você morre no caminho. 1 Coríntios fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Então, para que a gente não esqueça, esse deserto é o seu processo. Foi feito na medida certa para você, na dimensão certa, na proporção certa e na dosagem certa. Não é para você morrer. A igreja entendeu isso? Não é para você morrer. E quando o Senhor fala aperfeiçoar até, completar até, é porque até mesmo nos desertos tem etapas. Sim ou não? E agora eu vou falar até que meu marido falou de vaso. Jeremias 18:1 fala o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro.
e se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Quem foi Jeremias, igreja? Um profeta que muitos conhecem por sua lamentação, por seu choro. Ele chorava muito. Chorava sobre o juízo iminente de Deus sobre aquela nação que não queria ser barro na mão do oleiro. Ele chorava por seu profundo amor, não só para aquela nação, mas pelo desprezo que Deus sentia. E a palavra diz que a palavra veio a Jeremias ao seu encontro, ou seja, convidando Jeremias a algo mais profundo. Desce. Quando o Senhor fala, desce. Sai da superfície, igreja. Saia da superfície e desce. Porque o Senhor mostrou algo. Precisava mostrar algo a Jeremias que ele ainda não tinha percebido. Desce. Porque Jeremias estava enfrentando também um deserto. Jeremias se lamentava muito, igreja. E ele falou, desce. Dispõe-te a casa do oleiro, desce, esteja pronto e desce a casa do oleiro. Ele foi até a casa do oleiro. Essa casa do oleiro não ficava ali onde ele estava, ele teve que ir até esse lugar. E quando ele chegou lá, o oleiro estava fazendo a sua obra. Não foi assim, o oleiro, calma aí que Jeremias acabou de chegar, começa a fazer. Não, Jeremias chegou lá e o vaso já estava sendo trabalhado. E a Bíblia fala que o vaso se estragou na mão do oleiro. Não foi porque o oleiro estava preguiçoso, não foi porque o oleiro deixou de usar os pés, não foi porque o oleiro deixou de usar as mãos, não foi porque ele estava desapercebido. O vaso se estragou na mão dele. Ou seja, ele não tinha como controlar a forma como o vaso se comportava. E ali o oleiro começou a moldar aquele vaso. Eu fui buscar a igreja um vídeo, para poder ver como o oleiro fazia o vaso. Gente, é sem explicação. Quando eu penso que a gente é o vaso na mão dele, gente, é sem explicação. Porque ele faz o vaso de várias formas. Se ele quiser deixar você mais redondo, deixa, mais inclinado, deixa. Gente, é vaso. Vaso é para ser moldado. Vaso está na mão do oleiro. E o Senhor falou o seguinte: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel. Quem é vaso aqui, igreja? Nós somos o vaso na mão do oleiro. Só que às vezes esse vaso está se estragando muitas vezes. E esse deserto está se prolongando demais. Às vezes esse vaso está com bolha. E ele tem que pisar o vaso. Pisar o barro para poder acabar com a bolha e começar o vaso de novo. Igreja, até mesmo Jeremias precisava entender que ele também era vaso. O Senhor não gosta, o Senhor não quer que venhamos perder tempo
com lamentação. Esteja pronto, igreja. Jeremias via aquele povo passando pelo deserto, mas ele também estava passando, porque o choro é o resultado do deserto, igreja. Quando a gente se entristece, aquele homem estava abatido, estava arrasado, porque aquele povo, ele não se posicionava. E Deus falou o seguinte: desce a casa do oleiro, Jeremias, e vê. Não é você que tem o controle, sou eu. O oleiro está fazendo a obra e não precisou você chegar para a obra continuar ou para poder fazer alguma coisa. É para você observar, deixar que eu trabalho. Você lança a semente e eu trabalho no coração. E aquele oleiro estava lá, e aquele vaso se estragando, e o oleiro não descansava, não descansava. E Deus, Ele derrama o seu juízo quando Ele não vê Ele não vê quando seus filhos se arrependem. Mas Deus é capaz de mudar o seu juízo quando Ele vê arrependimento. Existem planos que são imutáveis. A segunda vinda de Cristo, que Ele vai vir, é imutável, nada vai mudar. Deus vai vencer, Jesus vai vencer Satanás. É imutável, não vai mudar. Ele já é derrotado, está escrito. Mas se você se arrepender, Deus pode transformar o juízo sobre a tua vida em bênção e não mais em maldição. Assim como Deus estava esperando aquela nação se arrepender, para que Ele pudesse transformar aquele juízo que Ele tinha colocado sobre aquele povo. E aí eu pergunto, e nós com isso, Senhor? Aí o Senhor me trouxe as fases do vaso de barro. Para começar, existem vários tipos de barro. O Senhor escolhe. Você é escolhido. Você não está aqui, igreja, por acaso. Quando você vai ver aí, existem mais de 200 tipos de barro. Você foi escolhido. Depois, o oleiro pega esse barro e leva para sua casa. Só que esse vaso, quando ele leva para casa, não é para começar o trabalho ainda, acredita? Aí eu penso que há muita gente que quando chega na casa de Deus acha que amanhã a minha vida vai virar um milagre. Não. Esse barro é colocado na estante para secar, para adquirir a consistência correta. Ele precisa adquirir a consistência, a umidade precisa sair, o excesso. Ou seja, aí eu penso aquelas pessoas que chegam e acham que tudo mudou, acham que é porque foi batizado que tudo mudou, e está na estante, aguardando. Depois, esse vaso, isso se chama curtimento, tá? Esse vaso, ele é pego, ele é pisado. Pisado. Alguém já recebeu uma pisada no pé, não dói? Pisado. Sabe para quê? Para tirar bolha. Sabe o que é bolha? Bolha são os espaços vazios que Jesus precisa preencher. Deus precisa preencher as bolhas do barro. E ali o barro é pisado, até sair todas as bolhas. Depois do vaso pisado, ele é umedecido com água, para ele poder moldar. Aí eu penso que o seguinte, água, Espírito Santo, moldar, é ele que faz a obra. A água do Espírito Santo, água viva, vem sobre aquele barro. E ali ele começa o trabalho. E começa o trabalho. E a gente vai tomando forma. E aquele vaso, depois de pronto, ele pega de novo e coloca, sabe aonde, igreja? Na prateleira. E vai secar de novo. Aí outro dia eu estava conversando com uma irmã que eu amo. Ela falou assim, Dani, é uma coisa atrás da outra. É
Porque a gente se sente esquecido muitas vezes, né, na igreja. Esse processo do vaso de barro são 2 momentos que você se sente esquecido. Ou seja, você é pisado e você ainda vai para a prateleira secar. É uma coisa atrás da outra, ou seja, você é pisado, é humilhado, é diminuído. E ainda assim o Senhor te bota na prateleira e você pensa, Ele me esqueceu. Eu fui esquecida por Ele. Só que depois da prateleira ele vai sair para onde, igreja? Para a fornalha. Aí para piorar a situação, ou seja, não só ser pisado, não só ter ficado na prateleira esquecido, ainda vai para o fogo. É uma coisa atrás da outra. Quantos já falaram isso, igreja? Não, tudo ruim está acontecendo, é uma coisa atrás da outra. Quantos já pensaram, quantos já ouviram, quantos já falaram? Uma coisa atrás da outra. Eu estou aqui, aconteceu isso, eu estou aqui, aconteceu aquilo, eu acabei de sair disso, aconteceu aquilo. E se eu te falar que o vaso está quase pronto? E se eu te falar que o vaso está quase pronto, não é para desistir? É isso que o Senhor está falando. Você é vaso, igreja. Deserto tem barro, deserto tem fase, deserto tem etapa, deserto é processo. Você não está esquecido na prateleira. Você não foi pisado sem motivo. Jesus está entrando, Jesus está sacudindo, Jesus está transformando, Jesus está te forjando. E quando Ele bota na prateleira é o seguinte, eu vou ver se continua do mesmo jeito que eu deixei. Porque o vaso na prateleira não pode cair? Sim ou não? Se bater um vento forte, não pode cair? Se bater uma tempestade, não pode cair aquele vaso? E se cair, sabe o que vai acontecer? Tudo de novo. Tem muita gente que não consegue reter o que Deus está falando. Tem muita gente que não retém, não está conseguindo reter o que a palavra de Deus ensina. Porque está rachado o vaso. Sabe, cisterna rota. Não está retendo a água, igreja. E quando ela não retém a água, o vaso, ele é quebrado várias vezes. O vaso tem que ser feito várias vezes. Aí não está entendendo o deserto. É um deserto atrás de outro deserto. Peraí, então quer dizer que se eu obedecer eu não vou passar por deserto? Vai, mas o seu deserto vai ser como o Éden. O seu deserto vai ser como o jardim do Senhor. O seu deserto vai ser com o jardineiro. Esse é o deserto que o Senhor chama os seus. Deus não chama para você morrer no deserto. Igreja, Deus não chama quem Ele colocou no deserto para morrer. Se Deus te colocou no deserto, é porque Deus te ama. Foi Ele que te conduziu. Ele está forjando o teu caráter. Ele quer mudança, transformação. Ele quer algo real na tua vida. Porque se você se transformar em algo que Ele quer, se você produzir o fruto que Ele quer, no deserto você vai encontrar água fresca, você vai encontrar maná do céu, você vai encontrar lugar para reclinar a sua cabeça e você não vai ficar doente. Igreja, deserto é lugar de bênção, porque é teu deserto. Deus preparou o teu deserto na tua medida. O deserto que você vive é só teu. Porque o que Deus quer de você só é o teu deserto que pode dar. Esse fruto só você pode produzir. O oleiro fez seu juízo contra Judá. O barro se revoltou contra o oleiro.
Então Deus permitiu que o povo fosse levado cativo por 70 anos. E foi sendo moldado até serem libertos pela própria mão de Deus. Eles só foram libertos quando estavam prontos. 1 Pedro fala o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus te aperfeiçoa, Deus te firma, Deus te fortifica. E quando esse versículo seu falava, sofrido por um pouco, irmãos, é difícil sofrer por um pouco no deserto, né, Lu? É ou não é, igreja? Quantas pessoas a gente está vendo morrer no deserto por aí? Quantas pessoas estão murmurando, estão circulando pelo deserto, podendo chegar em 11 dias, e estão andando aí anos e anos no mesmo lugar. Mas ainda assim o Senhor está contigo. Porque o seu sapato não se desgastou, nem a sua roupa. A comida não está faltando. Mas você está achando que foi esquecido no meio desse deserto. Por que será, igreja? Por que será, igreja? O que Deus está esperando de você? O que Deus está esperando de nós, de mim? Deus é o mesmo Deus que constrói, mas é o Deus que derriba. Sabe o que quer dizer derriba? Ele destrói aquilo que não está bom. Se não está bom, você vai para o deserto, porque Ele quer que você esteja pronto e tenha maturidade para produzir aquilo que Ele espera de você. Quando Deus fala que com lágrimas semeia, com júbilo vai colher, isso é para quem entende que o deserto que você vive é o Éden. Por isso que ele fala aqui, sofrido por um pouco. Porque sabe que Deus não se aparta. Sabe que a coluna de nuvem está contigo. Sabe que a coluna de fogo está contigo. Sabe que o maná não vai faltar. Gente, igreja, o Senhor está falando com a igreja. Não se atemorize no meio da tua luta. Não morra no meio do deserto. O Senhor, Ele quer te levar a algo profundo. Desce, igreja. Desce, igreja, para experimentar aquilo que o Senhor tem para você. Deus tem mandado a cada dia eu descer. Deus tem mandado eu descer a cada dia para poder contemplar que eu não posso fazer nada, mas Ele pode. Não é com a sua mão e não é com a minha mão. Deus só fala o seguinte: desce, se humilha, se posiciona, que eu realizo, eu faço, eu junto, eu destruo, eu levanto, eu construo. É Ele que faz, não é você, igreja. Desce, se humilha. Está muito dura essa cerviz. Inclina a tua cerviz, se rende a Ele. E descansa no deserto. Descansa no teu Éden. Descansa no teu jardim. Ele é o teu jardineiro. Teu choro não pode durar mais que uma noite. Por isso ele fala, sofrendo por um pouco. É pouco. Até você entender, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar.
Senhor, qual é o fruto que eu tenho que produzir? Senhor, fala comigo no meio desse deserto, assim como o Senhor falou com Jó no meio daquele redemoinho, assim como o Senhor falou com Elias no meio daquele cicio suave, Senhor. Deus quer falar conosco. Deus não vai falar com você sempre no meio da tempestade. Nós precisamos estar no barco e descansar com Jesus quando o vento estiver forte. Não importa o deserto. Fala assim, não importa o deserto. Não importa o deserto, porque nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Eu vou poder reclinar minha cabeça. Eu vou poder dormir em paz. Em paz me deito, logo pego no sono. Porque no deserto o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, Senhor. Porque a tua palavra diz que você está comigo até a consumação dos séculos. Não há o que temer. Deus é o teu pastor. Deus é o teu Senhor. É Ele que te levanta todas as manhãs. É Ele que te sonda, que conhece a tua alma, o teu chorar, o teu deitar, o teu levantar. Somente Ele. Não existe nesta igreja mais deserto. Você vai falar assim, o meu deserto é o jardim do Éden. Fala, o meu deserto é o jardim do Éden. Declara, igreja, o meu deserto é o jardim do Éden. Porque nada vai te faltar no teu deserto. E eu vou te falar uma coisa, igreja. O mesmo Deus que constrói é o que derriba. Você precisa entender. Senão você pode morrer no deserto. Deus te chama a ter maturidade no deserto. Entenda o que Deus está fazendo você passar. Se você está passando por esse deserto e não está acabando, não está terminando, está durando 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, não está terminando, igreja. Porque você ainda não produziu o fruto que Ele quer. Que essa palavra nessa manhã tenha encontrado um terreno fértil no teu coração. Fértil, não um terreno árido, mas fértil, para que você possa entender que Deus nunca, mesmo na prateleira, mesmo secando, mesmo na fornalha, Deus nunca se apartou de você. Deus nunca se apartou de você. Olha para o teu interior, igreja. Olha para a tua vida, igreja. Você não está de manhã, você não levanta todas as manhãs porque você toma energético, porque você está se alimentando bem. Você está de pé todas as manhãs, porque o Senhor tem algo na tua vida. Por isso que Paulo se gloriava nas fraquezas, nas tribulações, porque no meio do deserto é quando ele se sentia mais acolhido, mais forte, porque sabia que Deus estava conduzindo. Baixa sua cabeça, igreja. Vamos orar. Pedir para que o Senhor trabalhe no nosso coração. Oremos. Ah, Jesus. Graças te damos, Pai, pelo teu age em nossa vida. Senhor Deus, que continua falando com a sua igreja. Deus te quer nos ajudar. Tem o PC também do Sopra Espírito, não? Sopra. Não? Hoje é essência. Vou te adorar. É o que isso? É, pode ser. Pode ser. Te adorar. Te adorar. Pode ser. Se te adorar. É, vai começar. Isso. Eu não preciso transformar. Oi? Original. Nosso coração. Jesus. E a
maneira como nós estamos vivendo, Pai, as nossas Tá bom. Aleluia. Glória, 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 glória. Jesus. E nessa manhã, confrontados pela tua palavra, sendo fortalecidos por essa palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa trabalhar nos nossos corações e mentes, para que a tua obra neste dia seja completa. Para que o Senhor possa dar continuidade àquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Matar um leão a cada dia é a instrução da tua palavra. E que nessa manhã, Pai, leões daninhos, leões, Pai, que nos colocam com medo dentro de cavernas, sejam quebrados, sejam desfeitos, sejam jogados por terra, em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor, nesta manhã. Alcança, Deus, os nossos corações e as nossas mentes, Pai, para que nós possamos, Deus, nos alegrar ainda mais com o Senhor e contemplar a dimensão do Teu poder, da Tua majestade, da Tua soberania, Pai, em nossas vidas, Pai. Ó Deus, não nos deixe ficar olhando, Pai, para os problemas da vida, assim como Jeremias, mesmo homem de Deus, certa vez ele fez. Quanto mais ele enxergava e ele olhava para os seus problemas, mais ele se deprimia, mais ele se entristecia. Até que toma uma decisão muito sábia e escrita e revelada na tua palavra, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é Deus de virtudes, é Deus presente em nossas vidas, Pai. E nessa manhã, Pai, traz esperança, Pai, aonde não existe. O que está morto dentro de nós faz ressuscitar. Nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. Não é por força, nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito, Pai. E como foi cantado nessa manhã, sopra o Teu Espírito em nós e faz a obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, nessa manhã, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, Pai, e nós possamos, Deus, desfrutar desse curto espaço de tempo que se chama vida, nada diferente do melhor desta terra, Pai. Não nos deixa, Deus, ser consumidos por pensamentos pequenos, por pensamentos destrutivos, daninhos, em tudo aquilo, Deus, que não procede de fé, Pai, mas nos faz, como soldados, disto nesta manhã, marchar e avançar para aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Cuida do nosso coração e da nossa mente. Mais do que isso, trabalha no nosso coração e na nossa mente nesta manhã, trazendo libertação, Pai. Trazendo, Deus, ó Pai, avivamento.